Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Toronto, no Canadá, uma das cidades mais multiculturais do mundo, onde quase metade da população nasceu fora do país. Vamos acompanhar Zapira Callen, 27 anos, uma mulher que construiu algo extraordinário em silêncio enquanto a sogra decidia que o lugar dela era na cozinha. O que Lenora Callen não sabia é que o silêncio de Zapira não era fraqueza, era estratégia. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Zapira Callen tinha 27 anos quando percebeu que a casa onde morava não era dela. Não no papel, não na prática, e nos últimos 3 anos, nem mesmo na atmosfera. O endereço era em um bairro residencial no oeste de Toronto, com ruas arborizadas, casas de 2 andares e uma calma que, dependendo do dia, parecia paz ou abandono. A casa era branca, bem cuidada, com uma varanda que a sogra usava como posto de observação do mundo, especialmente do mundo de Zapira. O nome da sogra era Lenora Callen, 62 anos. Cabelos sempre perfeitamente enrolados, pérolas no pescoço em qualquer ocasião, desde o café da manhã até uma simples ida ao mercado. O tipo de mulher que considera a própria postura uma declaração de superioridade moral. Cá entre nós, tem gente que usa pérola como joia. Lenora usava como armadura. O marido de Zapira se chamava Adrian Callen, 32 anos, filho único de Lenora, engenheiro de projetos em uma das maiores firmas de consultoria de infraestrutura de Toronto. Inteligente, bem apessoado, sorriso fácil, o tipo de homem que convence todo mundo, inclusive ele mesmo, de que é um bom marido porque nunca levanta a voz. Nunca levanta a voz. Mas nunca abre a boca quando precisa também. Quando Adrian e Zapira se casaram, ele propôs que morassem com a mãe temporariamente. A palavra era essa, temporariamente. Lenora estava passando por um momento difícil após a morte do marido. Precisava de companhia, e a casa era grande o suficiente para os 3. Zapira concordou. Era um ato de generosidade, e ela entendia isso. 3 meses, talvez 4. Se ela soubesse que aquele temporariamente duraria mais do que o próprio casamento, talvez tivesse pedido uma definição por escrito. Mas na época, palavras ainda valiam o tom em que eram ditas. 3 anos depois, Lenora ainda dormia no quarto no final do corredor e usava a cozinha como se tivesse construído aquela casa tijolo por tijolo. Para quem não sabe, no Canadá, existe uma tradição de independência residencial muito diferente da nossa. Jovens saem cedo e sogra morando com o casal é raridade vista com estranhamento até dentro das próprias famílias. O que Adrian fez por 3 anos sem prazo não era só conforto para a mãe. Era uma escolha, e toda escolha tem consequências. Os primeiros meses foram toleráveis. Lenora era invasiva, mas Zapira atribuía isso ao luto. Depois, quando o luto foi ficando para trás e a invasão continuou, ela atribuiu ao hábito. Quando percebeu que o hábito tinha nome e endereço, já havia se passado tempo demais para ignorar. Lenora entrava no quarto de Zapira sem bater. Abria armários enquanto comentava que a organização estava incorreta. Inspecionava a geladeira com a expressão de quem está documentando uma cena de crime. Sentava na ilha da cozinha enquanto Zapira cozinhava e narrava os erros em tempo real, como uma locutora esportiva cujo time nunca perde e cujo adversário nunca acerta. Você colocou sal cedo demais. A água deveria estar fervendo antes. Meu filho não come cebola crua. Zapira. Isso eu já disse. Reparem no que Lenora nunca disse, que a comida estava ruim, porque estaria mentindo, e ela sabia disso. O que ela dizia
era sempre sobre o processo, sobre o jeito. Porque o jeito pertencia a ela, e a nora deveria aprender o jeito correto, que por coincidência era sempre o jeito de Lenora. Adrien, nesses momentos, apertava a mão de Zapira por baixo da mesa e sussurrava: "Ignora ela. Ela é assim. Ela é assim." 3 palavras que, repetidas durante 3 anos, somadas, equivalem a uma sentença. Não de Lenora, de Zapira. Houve conversas. Zapira tentou, mais de uma vez, em diferentes horas do dia e com diferentes graus de paciência, explicar para Adrien o que estava acontecendo. Não de forma dramática, de forma direta. Sua mãe entrou no meu escritório 4 vezes esta semana sem bater. Sua mãe jogou fora o ingrediente que eu havia separado porque achou que era resto. Eu preciso que você fale com ela. Adrien ouvia com atenção. Concordava com a sobrancelha levemente franzida, o sinal de que estava levando a sério. Dizia que ia conversar, e depois não conversava. Ou conversava de um jeito tão suave que chegava até Lenora como um elogio disfarçado, e ela saía da conversa mais confiante do que havia entrado. Esse não é descuido, é escolha. Notem o padrão, porque ele importa. Adrien não era um homem cruel. Era um homem que havia aprendido, ao longo de 32 anos, como filho único de uma mulher de opinião forte, que o caminho mais curto entre 2 pontos conflitantes era desviar pelos 2. Nunca confrontar nenhum dos lados, ficar no meio e administrar. Era uma habilidade, à sua maneira. Só que o custo dessa habilidade era sempre pago por quem ficava à esquerda ou à direita dele. Nesse caso, Zapira ficava à esquerda, e Zapira havia ficado à esquerda com muita paciência, com muito silêncio, com muito apertar de mão por baixo da mesa, enquanto a sogra narrava a incompetência dela para a cozinha vazia. Havia uma dignidade nisso, à maneira dela. Mas dignidade não é infinita, é um recurso, e 3 anos é tempo suficiente para qualquer recurso chegar perto do fundo. O que ninguém via, porque Zapira não mostrava, era o que aqueles 3 anos custavam por dentro. Não era raiva. Era a erosão lenta de quem acorda todo dia num lugar que devia ser lar e sente que precisa provar, de novo, que tem direito de estar ali. Que o escritório é escritório. Que o trabalho é trabalho. Que ela existe inteira, com propósito independente de quanto sal colocou na panela. Havia noites em que ela ficava no escritório depois que a casa dormia, não porque tinha prazo a cumprir, mas porque ali era o único lugar da casa onde o ar não tinha opinião sobre ela. Zapira tinha formação em ciência da computação pela Universidade de Toronto, uma das melhores do país em tecnologia. Havia trabalhado 2 anos em uma empresa de software antes do casamento. Depois, quando Adrien pediu que ela ficasse em casa por enquanto, até a situação da minha mãe se estabilizar, ela concordou. Mas uma mente como a de Zapira não fica parada. Ela simplesmente muda de endereço. O que começou como um projeto pessoal no antigo quarto de hóspedes que ela havia transformado completamente em escritório, retirando a cama e colocando mesa, cadeira e equipamentos, tinha se tornado, ao longo de 3 anos, uma empresa de tecnologia real, com código, com produto, com clientes pagantes. E, nos últimos 6 meses, com investidores. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. O ecossistema de startups de Toronto é um dos mais robustos do mundo. A cidade abriga o chamado Corredor de Inovação, um eixo que vai de Toronto a Waterloo e concentra mais de 15.000 empresas de tecnologia. Não é o Vale do Silício, mas é o tipo de lugar onde uma fundadora competente, com um produto sólido, consegue encontrar investimento sério sem precisar pegar avião. Zapira havia encontrado, e construído, e crescido. Enquanto a sogra contabilizava seus erros na cozinha, ela estava recebendo transferências de 6 dígitos mensais no painel da empresa. 6 dígitos mensais, em dólares canadenses,
para quem quer um número concreto, equivalem a algo entre 300 e 500 mil reais por mês. Não é o valor de uma casa, é o valor de um bairro inteiro. Mas voltemos para a tarde de uma quarta-feira de outubro. Toronto, em outubro, já começa a mostrar os dentes. As folhas das árvores ficam vermelhas e douradas, o que os turistas acham encantador, e os moradores sabem que é o aviso de que o inverno está chegando com intenção. A temperatura naquele dia estava em torno de 8 graus. Zapira havia fechado a porta do escritório cedo pela manhã para não ser interrompida. Era um dia importante. Ela tinha uma apresentação às 14 horas para um grupo de investidores interessados em expandir a empresa para o mercado americano. O tipo de reunião que não se remarca. O tipo de reunião que define anos. Ela estava de fone de ouvido, câmera ligada, slides abertos, quando a porta do escritório se abriu. Não havia batida. Nunca havia. Lenora entrou com a postura de quem entra no próprio quarto. Olhou para a tela, olhou para o fone, olhou para Zapira com aquela expressão que misturava desprezo com tédio, como quem vê algo que não merece nem raiva, só tolerância a contragosto. Você deveria estar preparando o jantar, disse Lenora. Adrien chega no fim da tarde. Zapira levantou um dedo, sinalizando espera. Estava no meio de uma fala para os investidores. Lenora não esperou. Ela caminhou até a mesa, arrancou o cabo do carregador da tomada e o jogou no chão. A tela de Zapira piscou com o aviso de bateria baixa. Os investidores ainda estavam na chamada. Você deveria estar na cozinha, repetiu Lenora, a voz mais alta agora, as pérolas balançando levemente com o movimento. Ficando aqui sentada jogando no computador enquanto meu filho trabalha o dia inteiro. Que vergonha! Zapira retirou o fone, silenciou o microfone. Fechou os olhos por exatamente 2 segundos. Olha a frieza. 2 segundos. Ela estava organizando a tempestade antes de soltá-la. Lenora, disse ela, com uma calma que deveria ter sido o aviso. Estou em uma reunião de trabalho. Isso não é trabalho, disse Lenora. E então, cometeu o erro que não tem conserto. Ela estendeu a mão, pegou o laptop pela lateral e o ergueu do suporte. O laptop caiu contra o chão de mármore. O barulho foi seco, definitivo. Como um argumento encerrado à força, Zapira ficou parada por um momento. Olhou para o chão, olhou para Lenora. E então, do lugar mais fundo e mais quieto de dentro dela, alguma coisa que havia esperado 3 anos para se mover, finalmente se moveu. Ela se levantou. Lenora recuou um passo, mas tarde demais para recuperar a iniciativa. Zapira a alcançou pelo braço e então, num gesto que não foi violência calculada, mas foi violência real, a conduziu em direção à porta. Lenora gritou. Chamou por Adrien. As pérolas balançaram de um lado para o outro com o caos do momento. A porta da frente se abriu. E lá estava Adrien, parado na soleira com o casaco ainda no braço, olhando para as duas. Ele não correu para separar. Não gritou. Ficou parado, com aquela expressão de quem chegou no meio de uma cena que reconhece, que temia e que, no fundo, sabia que ia chegar um dia. Lenora se afastou de Zapira e se virou para o filho com os olhos rasos d'água e a postura de quem acabou de sobreviver a uma tragédia. Você está vendo? E ela disse. É isso que acontece quando você deixa uma mulher esquecer o lugar dela. Zapira olhou para o marido. Ele não a defendeu. Não disse nada. Esse detalhe importa. O silêncio de Adrien naquele instante não foi neutralidade. Foi escolha. E Zapira registrou isso com uma precisão que nenhuma câmera teria conseguido capturar melhor. Zapira, ele disse afinal, a voz baixa, o tom de quem está tentando administrar um incêndio com um copo d'água. Você precisa se desculpar. Zapira repetiu a palavra como quem a examina por todos os lados antes de devolvê-la. Desculpar. Ela é minha mãe. E esse era meu laptop. Lenora, ainda na varanda, ergueu o queixo. Em décadas de vida, nunca fui tratada com tamanha falta de respeito. Em décadas. Não vou nem comentar. Vou comentar sim.
Lenora passou 3 anos entrando sem bater em cômodos alheios, destruindo a propriedade de outra pessoa e chamando o trabalho da nora de jogo. A falta de respeito que ela estava inventariando ali na varanda tinha 3 anos de estoque, e não era o dela. Zapira caminhou de volta para dentro. O laptop estava no chão, a tela trincada em diagonal, mas o sistema ainda funcionava. A bateria tinha 13%. A reunião de investidores ainda estava aberta na aba minimizada. O laptop trincado com a reunião ainda ativa. A testemunha mais honesta daquela sala. Ela pegou o aparelho, virou a tela para Adrienne. O painel da empresa estava aberto. Contratos, transferências, projeções. Os números que Lenora havia chamado de jogo, exibidos em linhas ordenadas e completamente sérias. Isso, disse Zapira, é o que eu faço naquele escritório. Adrienne olhou para a tela. Sua expressão mudou de uma forma sutil, mas irreversível. Não era surpresa total depois, ficaria claro que ele sabia mais do que deixava transparecer. Mas havia ali, misturado com outra coisa que Zapira não conseguiu nomear na hora, um reconhecimento. Como quem vê confirmada uma suspeita que preferia não ter tido. Naquele momento, o telefone de Adrienne vibrou. Ele olhou para a tela. A cor foi saindo do rosto dele de forma gradual, como tinta lavada pela chuva. É meu chefe. Ele murmurou. Atendeu. Senhor. Sim. Já vi. Pausa. Já vi. Sim. Zapira observou o marido, sem entender ainda o que estava acontecendo. Lenora havia entrado de volta para a sala e estava sentada no sofá, com a expressão de quem aguarda o veredicto de um tribunal que, segundo ela, só podia dar certo. Adrienne desligou a chamada e virou a tela do telefone para Zapira. Era um vídeo. Contexto importante para entender o peso disso. Plataformas de transmissão ao vivo permitem que espectadores gravem e redistribuam trechos em tempo real. Zapira havia deixado a câmera ligada. A chamada foi compartilhada por um dos participantes. 40.000 pessoas assistiram quando Lenora entrou. Alguém editou, legendou e publicou com o título Cozinha e Limpeza. O vídeo estava rodando. A voz de Lenora nítida, inconfundível. Você deveria estar na cozinha. O barulho do laptop caindo. Zapira sendo conduzida para fora do quadro pela própria compostura. O estômago de Zapira virou. Não de vergonha. De algo mais complexo, mais frio. Os comentários estavam chegando em cascata. Alguém liberta essa mulher. Por que o marido não faz nada? Comprem o produto dela. Agora. O nome da empresa está nos slides. Já investi. Parem aqui um segundo. Porque isso aqui é o tipo de coisa que acontece uma vez a cada muito tempo e quando acontece, muda tudo. O que deveria ser a destruição de uma apresentação de negócios tinha se transformado, em tempo real, em campanha de marketing involuntária. A humilhação de Zapira estava sendo transmutada em combustível pela própria internet que ela conhecia melhor do que qualquer pessoa naquela sala. Lenora ergueu o queixo. Ainda não havia entendido o que estava acontecendo. O que foi? O que está escrito? Adrienne não respondeu. Ele estava olhando para Zapira com uma expressão que ela reconheceu tarde demais naquele casamento. Não era admiração, era cálculo. E então ele disse, meu chefe viu o vídeo. Está pedindo para eu controlar a situação doméstica porque os investidores do projeto que ele toca estão monitorando a repercussão. Que projeto? Perguntou Zapira. Silêncio. Adrienne. Que projeto? Ele colocou o telefone no bolso. Olhou para a parede por um momento. Depois para ela. Eu comprei participação na sua empresa, disse ele. Há 6 meses. 15%, através da firma. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. Não era o número que pesava. 15% não é maioria, não é controle, mas é presença. É uma cadeira na mesa que ninguém ofereceu. É uma chave copiada de uma fechadura que não era dele. Zapira ficou parada. Lenora, do sofá, deixou escapar um sorriso pequeno. Meu filho sempre protege o que é importante.
Zapira olhou para a sogra, depois para o marido. Você comprou participação na minha empresa. E ela repetiu devagar, como quem está testando se as palavras fazem sentido em voz alta. Sem me contar. Como medida de segurança, disse Adrien. Caso você falhasse. Para proteger os dois. Esse ponto é tudo. Ele não disse para te proteger. Disse para proteger os dois. Sutil, mas cirúrgico. Como se o sucesso dela precisasse de uma apólice de seguro assinada por ele. Como se o trabalho de 3 anos, os contratos, as noites, os investidores, a empresa que ela construiu enquanto a mãe dele julgava o tempero da sopa, tudo isso fosse uma aposta arriscada que ele, com sua sabedoria, havia se dado ao trabalho de cobrir. Para entender em termos brasileiros, é como se alguém soubesse que você está abrindo um negócio, não acreditasse no seu sucesso e comprasse uma fatia da empresa pelas costas para garantir que, se você vencesse, uma parte da vitória fosse dele. E se você perdesse, pelo menos ele tinha um assento na mesa para acompanhar o naufrágio. Zapira caminhou até o escritório. Fechou a porta com cuidado, sem bater, sem gritar. Os ombros estavam retos. A mandíbula, firme. Essa é a postura de quem acabou de receber uma informação que dói demais para ser processada em público e que sabe com uma clareza que às vezes a dor traz exatamente o que fazer a seguir. Ela abriu o tablet. Fez login no painel de controle da fundadora, acionária majoritária. Autoridade executiva. Adrien tinha 15%. 15% que, conforme os documentos societários que ela conhecia de cor, estavam amarrados a cláusulas de conduta ética, padrões de comportamento público e requisitos de não divulgação. Cláusulas que ele havia assinado como sócio minoritário. Cláusulas que a empresa exigia de todos os investidores vinculados a parceiros externos. Cláusulas que um vídeo com 40 mil espectadores acabava de tornar muito inconvenientes para ele. Zapira abriu o campo de e-mail. Endereçou para o Conselho de Administração. Digitou o assunto. Solicitação de votação urgente e revisão de conduta de sócio e impacto reputacional. Anexou o vídeo. Antes de clicar em enviar, ela ficou parada por um momento com o dedo sobre a tela. Não de hesitação. Era a pausa de quem verifica pela última vez se a porta está bem fechada antes de sair. Ela releu o assunto. Releu os destinatários. Certificou-se de que o anexo havia carregado. Clicou em enviar. Depois, ficou sentada no silêncio do escritório, com o laptop trincado apoiado na mesa, ouvindo a voz de Lenora do outro lado da porta, ainda tentando explicar para Adrien que tudo aquilo era culpa da nora. 10 minutos depois, a porta do escritório abriu. Era Adrien. Ele entrou sem bater o mesmo hábito da mãe, só que ele nunca havia percebido isso, e ficou de pé perto da porta, como alguém que não tem certeza se vai ficar ou sair. O telefone estava na mão. A gravata levemente afrouxada. Tinha a aparência de um homem que passou os últimos 20 minutos tentando entender como perdeu o controle de uma situação que achava que controlava. Você mandou um e-mail para o conselho? Disse ele. Não era pergunta. Mandei, ela confirmou. Zapira, ele abaixou a voz. Isso vai piorar tudo, para os dois. Se o conselho se movimentar agora, com o vídeo circulando, a firma vai ser notificada. Vai virar um caso de conflito de interesse. Minha posição lá dentro, Adrien. Ela o interrompeu com serenidade. Você entrou na minha empresa sem me contar. Você usou as conexões da sua firma para fazer isso. Você sabia das cláusulas que assinou e assinou assim mesmo porque achava que nunca se aplicariam a você. Ele abriu a boca. Deixa eu terminar, disse ela. Por 3 anos, eu pedi que você fizesse uma coisa, que você conversasse com sua mãe. Você nunca fez. Hoje, ela destruiu meu equipamento de trabalho durante uma reunião com investidores, e você me pediu para me desculpar. Uma pausa. O e-mail já foi.
Adrian ficou parado com o peso de quem percebe que o terreno que pisava era mais fino do que parecia. Você poderia ter me falado antes de mandar, disse ele, e havia na voz dele algo que tentava soar como razoabilidade, mas soava como a última tentativa de quem está perdendo a argumentação e ainda não admitiu. Você poderia ter me falado antes de comprar as ações, ela respondeu. Silêncio. Esse é o momento-chave. Não a queda do laptop, não o vídeo. Este momento, neste escritório, onde Adrian Callen tentou pela última vez administrar Zapira da mesma forma que havia gerenciado os últimos 3 anos com voz baixa, raciocínio pragmático e a expectativa de que ela recuaria. E onde ela, pela primeira vez em 3 anos, não recuou. Adrian saiu do escritório sem dar resposta. A porta fechou atrás dele com um clique suave. Do lado de fora, a temperatura de Toronto havia caído mais 2 graus. Do lado de dentro, Zapira estava aquecida por uma clareza que 3 anos de paciência acumulada, comprimida, negada e finalmente libertada produz em certas pessoas. Não era raiva. Era o oposto da raiva. Era certeza. A reunião do conselho aconteceu naquela mesma noite. Não porque Zapira exigiu, porque os investidores exigiram. Aqui vale uma pausa rápida. No acordo de acionistas daquela empresa, havia uma cláusula que permitia convocar uma assembleia extraordinária com prazo reduzido sempre que um evento externo representasse risco imediato à reputação ou ao valor da empresa. Não era uma regra automática do sistema canadense, era um mecanismo que Zapira havia negociado e incluído no documento quando estruturou a rodada de investimentos. Em termos brasileiros, seria algo próximo a uma cláusula resolutiva ativada por evento reputacional, com protocolo de votação de emergência. O que Zapira acionou ao enviar aquele e-mail não era um pedido. Era uma cláusula com nome, número e data de assinatura. O conselho respondeu em 40 minutos. Reunião agendada para as 21 horas. Zapira montou o notebook emprestado da empresa na mesa da sala de jantar. Conectou ao sistema. Arrumou os cabelos sem pressa. Colocou o mesmo casaco cinza que usava nas reuniões com investidores, porque era o casaco de trabalho. E o que aconteceria a seguir era trabalho. Puro e simples. Do sofá, Lenora observava tudo com os braços cruzados e aquela expressão de quem está no palco de um drama que ela mesma escreveu e que, portanto, só pode terminar de um jeito. O que exatamente você acha que vai conseguir com isso? Disse ela, sem se mover. Zapira não respondeu. Adrien estava de pé perto da janela, as costas levemente curvadas, o telefone na mão, mas a tela apagada. Ele tinha a postura de alguém esperando um diagnóstico médico, o corpo já preparado para a má notícia, mas ainda fingindo que o resultado pode ser outro. Observem bem esse homem. Adrian Callen havia passado 3 anos sendo silencioso quando deveria ter falado e falando quando deveria ter ficado calado. Naquela noite, ele estava experimentando pela primeira vez o peso do que acontece quando os 2 erros chegam ao mesmo tempo. A chamada abriu 6 janelas. Os membros do conselho apareceram um a um, com a pontualidade de quem foi convocado por urgência e entendeu a seriedade do recado. O moderador era o investidor principal, um homem de cabelos brancos chamado Harlan, que trabalhava no mercado de tecnologia desde antes de Zapira ter nascido e que tratava reuniões de emergência como situações a serem resolvidas, não contempladas. Vamos começar, disse Harlan. Todos assistiram ao material enviado? Confirmações ao redor da tela. Bem, Sr. Callen, disse Harlan, olhando diretamente para Adrian através da câmera. O senhor é sócio minoritário desta empresa há 6 meses, correto? Adrian se aproximou da mesa. Sentou. Correto. E estava ciente de que a cláusula de conduta pública vinculada à sua participação se aplica a comportamentos que possam impactar diretamente a reputação da empresa fundadora? Estava.
e estava ciente de que o evento documentado no vídeo em circulação ocorreu no endereço registrado como local de trabalho da fundadora durante uma reunião oficial com parceiros de expansão? Adrienne abriu a boca. Fechou. O evento foi iniciado por minha mãe, não por Sr. Cullen. Harlan não levantou a voz. Não precisava. O evento ocorreu no ambiente sob sua responsabilidade, com sua presença, e sua resposta pública ao evento está documentada no mesmo vídeo. A pergunta não é sobre quem começou. É sobre o que o Senhor fez quando estava presente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortá-lo e servir em fatias. Lenora, do sofá, bufou. Ainda não havia entendido que aquela conversa não era sobre ela. Estava sentada com os braços cruzados e o queixo levantado na direção da tela, como alguém que chegou ao tribunal errado, mas decidiu ficar porque a cadeira era boa. Zapira não interrompeu. Não precisava. Deixou o conselho fazer o que o conselho havia sido contratado para fazer: proteger a empresa. Outro investidor tomou a palavra. Chamava-se Priya, especialista em gestão de marca, com a voz calma de quem já viu muita coisa e raramente se surpreende. O vídeo cruzou 1 milhão de visualizações enquanto esta reunião era convocada. Os comentários estão majoritariamente em defesa da fundadora. Há patrocinadores entrando em contato com a equipe de marketing. A situação reputacional da empresa, ao contrário do esperado, está em trajetória positiva. O problema reputacional é individual e está vinculado ao Sr. Cullen e à firma associada. Adrienne virou a cabeça para Zapira. Ela não virou para ele. Os ombros continuavam retos, o olhar na tela. Essa é a postura de quem construiu o tabuleiro e sabe exatamente onde cada peça está. Documento de revisão de conduta, disse Harlan. Todos viram a cláusula 6, parágrafo 3º. Ações que comprometam a integridade de marca ou o ambiente de trabalho da fundadora constituem fundamento para revisão imediata de participação societária, incluindo congelamento preventivo até conclusão de auditoria interna. Priya. Voto favorável ao congelamento preventivo. Segunda voz. Favorável. Terceira. Favorável. Harlan. Favorável. Decisão unânime. As participações do Sr. Adrian Cullen ficam congeladas a partir desta hora, pendentes de auditoria. A firma parceira será notificada. Adrienne ficou parado com o peso de uma coisa que aconteceu de verdade, não de uma coisa que ele temia. Há uma diferença entre os dois. A segunda cabe dentro do peito e dói em silêncio. A primeira ocupa a sala inteira. Gravem esse instante. Porque é aqui que fica claro o que Adrienne havia feito de verdade ao comprar aquelas ações sem contar para Zapira. Ele não estava protegendo os dois. Estava se posicionando, colocando um pé dentro de algo que não era dele, sem ser convidado, usando as conexões da firma para cruzar uma fronteira que ela nunca havia aberto. E a cláusula de conduta que ele assinou, a mesma que agora travava tudo, ele havia assinado sem ler com atenção, ou lido e achado que nunca se aplicaria a ele. As telas do conselho foram fechando uma a uma. Harlan foi o último a desaparecer, sem cerimônia, com a objetividade de quem termina uma reunião de trabalho como qualquer outra. A chamada encerrou. Adrian não se moveu por um momento longo. Estava sentado na cadeira, com os cotovelos apoiados na mesa e as mãos entrelaçadas na frente do rosto, os nós dos dedos levemente brancos de tanto apertar. Os olhos fixos na tela escura do notebook, como se ainda esperasse que alguém reaparecesse ali para dizer que havia engano, que o voto seria refeito, que existia uma saída que ele ainda não havia visto. Não havia. A mandíbula dele estava tensa. Os ombros, subidos, era a postura de um homem que passou a vida inteira administrando situações e que, pela primeira vez, se deparou com uma que não tinha posição de administrador disponível para ele. Olha o descaso não dele com Zapira, mas da realidade com os planos de Adrienne.
Ele havia entrado naquela empresa acreditando que 15% lhe dava alguma segurança. Descobriu naquela noite que 15% de uma empresa fundada por uma mulher determinada, em vez de segurança, dava exposição. E exposição, sem conduta, é vulnerabilidade. A reunião encerrou. Zapira fechou o notebook com cuidado. O mesmo cuidado de sempre, como se o laptop nunca tivesse caído. Senkira, em T, como se o mármore não guardasse ainda a memória do impacto. Lenora se levantou do sofá. Pela primeira vez naquela noite, a postura estava levemente diferente. As pérolas continuavam no lugar, mas os ombros haviam descido 1 centímetro. Você acabou com a carreira do meu filho por causa de uma briga doméstica, disse ela. A voz um tom mais baixa que o usual, o que era para Lenora o equivalente a um sussurro. Uma briga de família. Zapira se virou para ela. Lenora, disse, com uma gentileza que era, em si mesma, uma declaração de território. Você não mora aqui. Lenora abriu a boca. Esta casa, continuou Zapira, está registrada em meu nome. Comprada com os lucros da empresa que você passou 3 anos chamando de passatempo, não é a casa do seu filho, é a minha casa. E eu nunca lhe pedi para sair porque tentei ser gentil. Ela fez uma pausa. Estou encerrando a gentileza. Lenora olhou para Adrien com os olhos pedindo socorro, apelando para o reflexo que havia funcionado durante 32 anos, o filho se levantando, intervindo, escolhendo o lado dela. Adrien não se levantou. Ficou sentado na cadeira da mesa de jantar, olhando para o chão. Como alguém que perdeu o sinal de onde está e ainda está tentando entender como chegou até aqui, Lenora pegou a bolsa. Saiu pela porta sem dar boa noite. As pérolas fizeram um som leve ao bater no decote quando ela desceu os degraus da varanda. Do lado de fora, o ar de Toronto estava em 4 graus. Ninguém foi atrás dela. A casa ficou em silêncio. A noite passou longa. Não tem como dourar isso. Fazer a coisa certa nem sempre produz a sensação de ter feito a coisa certa logo em seguida. Às vezes, produz silêncio, e o silêncio produz dúvida, e a dúvida fica andando pela casa enquanto todo mundo tenta dormir. Zapira conhecia esse silêncio. Havia dormido com ele antes, mas essa noite era diferente das outras porque dessa vez o silêncio era dela, não imposto. Adrien dormiu no sofá da sala, que durante 3 anos havia ficado ali parado enquanto Zapira trabalhava no escritório ao lado, e essa ironia ela também preferiu não nomear em voz alta. Algumas ironias são grandes demais para caber em palavras e ficam melhor em silêncio. De manhã, o vídeo tinha cruzado 2.300.000 visualizações. Patrocinadores haviam enviado 22 e-mails para o time de marketing. 3 novos investidores haviam solicitado reunião. A avaliação da empresa havia subido durante a noite enquanto todo mundo dormia ou tentava. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Lenora queria Zapira na cozinha. E Zapira estava na cozinha, sim, só que como chefe executiva, e o cardápio era inteiramente dela. O telefone de Adrien tocou às 8 da manhã. Ele atendeu no quarto. Zapira ouviu a voz abafada, mas não as palavras. Depois de alguns minutos, ele saiu com o telefone na mão e o rosto com a expressão específica de quem acaba de receber uma notícia ruim que já sabia que estava chegando, mas esperava que não chegasse tão cedo. A firma me colocou em afastamento. Administrativo, disse ele. Revisão interna por conflito de interesse não declarado. Zapira estava na cozinha preparando café. Virou-se para ele. Isso é uma coisa que o brasileiro em geral desconhece completamente. No mercado corporativo canadense, conflito de interesse não declarado é uma das infrações mais sérias dentro de uma firma de consultoria. Quando um funcionário usa a posição e os contatos da empresa para investir em negócios externos, especialmente negócios ligados à família, sem comunicar formalmente aos superiores, isso viola o Código de Ética Profissional.
Traduzindo para a nossa realidade, seria algo próximo a um funcionário de banco usando informações privilegiadas para comprar ações de uma empresa cliente sem declarar ao setor de conformidade. A firma de Adrian não estava punindo-o pelo vídeo. Estava punindo-o pela movimentação que ele havia feito 6 meses antes e que o vídeo tornou impossível de ignorar. "Quanto tempo de afastamento?" perguntou ela. "Indeterminado, até a conclusão da revisão." Zapira voltou para o café. Zapira. A voz de Adrian tinha uma textura diferente naquela manhã. Não era a voz de quem gerencia, era a voz de quem pede e que ainda não sabe direito como fazer isso. "Eu errei." Ela não respondeu imediatamente. Serviu o café. Colocou a xícara na bancada. "Eu sei que errei", continuou ele. "As ações, não contar para você. Deixar minha mãe fazer o que fez por tanto tempo." Uma pausa. "Eu achei que estava te protegendo." Zapira olhou para ele por um momento longo. "Você achou que estava me protegendo?" Ela repetiu. "Ou achou que, se eu falhasse, você precisava de uma saída?" Ele não respondeu. Essa ausência de resposta era, ela mesma, a resposta. Leiam nas entrelinhas. A. 2. Adrian Callen era um homem inteligente que havia casado com uma mulher mais capaz do que ele estava preparado para admitir. Não era maldade calculada. Era o tipo de insegurança que não se assume, que se veste de proteção, de cuidado, de "estou fazendo isso pelos dois." É o tipo de insegurança mais difícil de confrontar porque fica escondida atrás de boas intenções que, se você apertar um pouco, revelam que eram boas intenções para ele. "Eu tentei conversar com você por 3 anos, disse Zapira, com a mesma calma de sempre. "Sobre sua mãe, sobre o escritório, sobre o que eu estava construindo. Você apertava minha mão por baixo da mesa e dizia para ignorar. Eu não sabia que era tão sério. Você não queria saber. Tem diferença." Adrian ficou olhando para ela como quem está vendo alguém que conhece, mas de um ângulo que nunca havia usado antes. Como quando você muda a iluminação de um cômodo e percebe que havia sombras que nunca havia notado. "Você vai pedir o divórcio?" ele perguntou. Zapira pegou a xícara de café, deu um gole, pensou. "Não", disse ela, "ainda não. Quantas pessoas vocês conhecem que destruíram o que tinham tentando controlar o que não era deles?" Adrian Callen havia entrado numa empresa que não era sua, usando uma porta que não tinha sido aberta para ele, e havia descoberto que fechaduras boas não pedem licença antes de travar. Nos dias seguintes, as coisas foram se organizando com a inevitabilidade das coisas que já estavam decididas e só esperavam o momento de se tornar reais. Lenora havia se instalado na casa de uma irmã em uma cidade vizinha a Toronto e ligava para Adrian 2 vezes por dia. Ele atendia com uma paciência que Zapira reconhecia era a mesma paciência que ela mesma havia exercido durante 3 anos, e havia algo de irônico e um pouco triste em vê-la do outro lado. No 4º dia após o afastamento, Lenora ligou para Zapira. Zapira atendeu. Havia uma qualidade diferente na voz de Lenora naquela ligação. Não era a voz da cozinha, aquela voz de quem narra erros em tempo real. Era uma voz mais baixa, mais enxuta, como uma roupa que foi lavada muitas vezes e perdeu o volume original. "Eu quero conversar", disse Lenora. "Pode falar", disse Zapira. "Não assim, pessoalmente." Zapira ficou em silêncio por um momento. Depois disse, "Tudo bem, amanhã, às 10. Lenora chegou pontualmente. Estava com as pérolas, claro, mas a postura havia mudado de forma sutil e definitiva, os ombros um pouco menos erguidos, o queixo um pouco menos projetado. As pérolas pareciam mais leves naquele dia. Ou talvez ela simplesmente estivesse carregando menos coisa junto com elas. Sentaram na mesa da cozinha. A mesma mesa onde Lenora havia passado 3 anos sentada para julgar. Zapira serviu chá. O gesto era deliberado, e as duas sabiam disso. Lenora olhou para a xícara.
Depois olhou para a bancada. Os olhos dela percorreram a cozinha com um reflexo antigo, aquele reflexo treinado em 3 anos de inspeção diária, e por um segundo só, as sobrancelhas dela se moveram na direção de um comentário. A postura subiu meio centímetro. As pérolas se adiantaram levemente. E então ela fechou a boca. E só pra gente, foi a primeira vez em 3 anos que Lenora entrou naquela cozinha e não disse nada sobre ela. O silêncio custou visivelmente, mas ela pagou. Eu vim me desculpar, disse Lenora, e então parou, como se a frase toda estivesse ali, mas o resto precisasse ser puxado com esforço. O que eu fiz com o seu computador foi errado. E o que eu disse? Sobre cozinha, sobre lugar de mulher. Ela olhou para a xícara. Eu vi os comentários. Vi o que as pessoas escreveram. Zapira não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar. Eu criei meu filho para acreditar que cuidar de uma casa era o suficiente, continuou Lenora. Porque para mim foi. Mas não era justo impor isso a você. Uma pausa. Eu não sabia o que você estava construindo. E mesmo que soubesse, ela não terminou. Foco aqui. Porque o que Lenora não disse naquele, mesmo que soubesse, era mais honesto do que qualquer coisa que ela poderia ter dito. Mesmo que soubesse, talvez tivesse feito do mesmo jeito, não por maldade, por convicção. E convicções antigas não se desfazem com um pedido de desculpas. O pedido de desculpas era real. A convicção ainda estava lá, só que encolhida, como quem aprendeu que o mundo ficou maior do que o espaço onde ela cabia. Eu aceito suas desculpas, disse Zapira, direto, sem floreio, sem calor excessivo, sem frieza. E eu espero que a senhora entenda que o que aconteceu aqui não foi sobre computador ou cozinha, foi sobre respeito. E respeito não negocia. Lenora acenou com a cabeça. Uma vez, pequena, tomou o chá até o final. Levantou, arrumou a cadeira com cuidado, como se deixar a cadeira no lugar certo fosse a última coisa que ela podia oferecer àquela casa. E saiu. Zapira ficou olhando para a xícara vazia de Lenora por um momento. Depois, foi trabalhar. Esse detalhe importa mais do que parece. O perdão de Zapira não foi reconciliação. Não foi reabertura de porta. Foi encerramento limpo. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas, e mulheres da idade do nosso público sabem exatamente qual é. Protejam o que é de vocês. O perdão pertence a quem perdoa, não a quem recebe. Dar o perdão não significa dar de volta o acesso. Essas são transações separadas. O Conselho finalizou a auditoria em 10 dias. Sem irregularidades no investimento em si, o dinheiro era de Adrian. A transação havia sido registrada corretamente. A irregularidade era a cláusula de conduta, violada de forma documentada, pública e irrecorrível. Aqui vale explicar porque faz toda a diferença na história. Cláusulas de conduta em contratos de investimento de startups canadenses não são apenas formalidade jurídica. Elas existem para proteger a empresa de danos reputacionais causados por pessoas com acesso interno. Quando um sócio mesmo minoritário age de forma pública que contradiz os valores declarados da empresa, a empresa tem o direito contratual de se desvincular. Não é punição, é proteção. No Brasil, um mecanismo equivalente seria a cláusula resolutiva por inadimplemento de obrigação não financeira em contrato societário. A decisão do Conselho foi encaminhada para Adrian através do advogado da empresa. Suas ações poderiam ser retidas até a conclusão de uma revisão de 2 anos, ou ele poderia vendê-las de volta à fundadora pelo valor de entrada sem correção de mercado. Em outras palavras, poderia ficar preso por 2 anos a uma empresa onde precisaria responder à própria esposa, ou poderia sair agora aceitando uma perda financeira. Adrian ligou para Zapira da sala, enquanto ela trabalhava no escritório reconstruído. "Vou vender", disse ele, "as ações." Zapira parou de digitar. "Tudo bem", ela disse. "Eu sei que é uma perda." "Sim, mas ficar vinculado assim." "Ele não." Terminou a frase.
Não precisava. Eles dois sabiam o que estava dentro dela. A papelada foi assinada no final daquela semana. Zapira transferiu o valor acordado. Adrian recebeu menos do que havia investido. A diferença, em dólares canadenses, equivalia a pouco mais de R$40 mil, o preço de um carro médio no Brasil. O preço de 3 anos de silêncio mal aplicado. Na tarde em que ele carregou as últimas malas para o carro, a temperatura em Toronto havia subido levemente, como acontece no Canadá, nos raros dias de outubro em que o inverno decide dar uma trégua antes de começar de verdade. As folhas nas árvores daquele bairro estavam no pico do vermelho, o tipo de beleza que dura pouco e sabe disso. Zapira ficou na porta, não porque estava esperando algo, porque a casa era dela e ela podia ficar onde quisesse. Adrien parou antes de entrar no carro. Eu não pensei que você escolheria a empresa em vez de mim, disse ele. Zapira ficou com aquela frase por um segundo. Eu não escolhi a empresa em vez de você, respondeu. Eu escolhi não ser gerenciada. Isso não é a mesma coisa. Ele acenou com a cabeça de um jeito que não era concordância nem discordância. Era o aceno de quem está guardando algo para processar mais tarde, sozinho, quando não houver mais ninguém observando. O carro sumiu no final da rua. Zapira ficou olhando para o espaço onde ele havia estado por um momento. E aqui eu preciso ser honesto com vocês. Não havia triunfo naquilo. Havia correção. Há uma diferença. Triunfo é leve, celebratório, cheio de cor. Correção tem o peso de uma conta que precisava ser acertada e finalmente foi. Dói de um jeito quieto. E quem já precisou encerrar algo que um dia foi bom, sabe exatamente do que eu estou falando. Zapira entrou, fechou a porta. Foi até o escritório, abriu o laptop novo, comprado na semana anterior, tela intacta, e retomou o trabalho de onde havia parado. A empresa tinha uma reunião de expansão marcada para a manhã seguinte. Ela ainda tinha muito a construir. E é aqui que eu paro a história de Zapira. Calem. Não porque ela acabou, mas porque a lição já chegou inteira. Zapira não venceu porque foi mais esperta. Ela venceu porque construiu algo real, enquanto todo mundo ao redor decidia o que ela deveria ser. E quando tentaram usar esse algo real contra ela, controlá-lo, diminuí-lo, ou simplesmente ignorá-lo, as próprias estruturas que ela havia construído com cuidado fizeram o trabalho. A lição não é sobre vingança. A lição é mais velha do que isso. Protejam o que é de vocês antes que alguém decida que é deles. Um contrato bem redigido, um patrimônio registrado no nome certo, um trabalho documentado não são papeladas chatas. São a diferença entre pedir e exigir quando chegar a hora. E se um dia alguém entrar no cômodo onde vocês estão construindo algo e chamar isso de passatempo, deixa construir, deixa crescer. Chegará o momento de virar a tela. Se essa história ficou com vocês, deixe um comentário aqui embaixo contando de qual cidade você está assistindo. A gente lê tudo e você não imagina de onde essas histórias chegam. Se o que Zapira viveu te ensinou algo, compartilha com alguém que precisa ouvir. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, esse é o momento. E como sempre, vai valer cada segundo. A gente se encontra na próxima história.